planeja e trabalha com dedicação e ficarás rico. Aquele que deseja ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Olha a profundidade desse provérbio. Está na palavra, é princípio. Tem pessoas que dizem, eu não vou fazer plano, Deus é que sabe o meu amanhã. Sim, Ele sabe de tudo, inclusive dos teus planos. Ele sabe de tudo e tem um plano maior para a nossa vida. Mas quando a palavra diz planeja, Ele espera de nós que nós planejemos e que nós trabalhemos com dedicação. E o mais Ele vai cuidar. Agora, se eu tenho vontade de levar vantagem, de ganhar dinheiro rápido, de ficar rico, o problema não é ficar rico. O problema é amar as riquezas acima de Deus. O problema é achar que sem aquelas riquezas tu não consegue viver. O problema é quando eu, mesmo estando organizado, eu controlo os valores na minha conta bancária e quando vejo eles começarem a reduzir, que obviamente é porque eu vou usando nas semanas do mês, eu fico pensando, mas e será que vai chegar? Mas e será que vai dar? Uma vez eu ouvi de uma pessoa me dizer o seguinte, eu não fico com dívida, eu não faço prestação, tá tudo em dia as minhas coisas, eu não disperso dinheiro, mas eu fico cuidando do extrato. E se o extrato está abaixo de determinado valor, eu quase não consigo dormir de noite, eu fico numa dificuldade de descansar, eu fico atônito, eu fico pensando que pode faltar, eu fico apavorado, eu fico assustado, eu fico com medo. Isso é o quê? Servir ao dinheiro e não fazer o dinheiro servir a nós. O dinheiro deve servir àquelas coisas que Deus tem nos confiado para administrar. E não nós corrermos atrás do dinheiro. É diferente correr atrás do dinheiro e trabalhar com dedicação. A palavra fala em trabalhar com dedicação. Planeja e trabalha com dedicação. Em momento nenhum ela diz, trabalha correndo atrás do dinheiro para te poder ter alguma coisa na vida um dia. Não é isso que a palavra fala. As pessoas distorcem ou até compreendem de uma maneira distorcida. Então, o que a gente precisa fazer e qual o resultado no momento que a gente aplica os princípios da palavra de Deus? A gente começa a sair das dívidas, estanca, corta, acaba, não entra mais. Começamos a gastar de uma maneira mais sábia. Vocês já pensaram assim, essas coisas que eu vou compartilhando com vocês são coisas que eu vou parando para pensar e gosto de compartilhar, porque às vezes a gente não para isso. Às vezes a gente acha que precisa estar sempre pensando em alguma coisa, sempre estar fazendo alguma coisa, tem até dificuldade, tem pessoas que têm dificuldade de descansar. Ah, mas como é que tu consegue ficar deitado na rede sem fazer nada? Nem o celular na mão. Descanso. Está na palavra. Olha, como é que começa a Bíblia? Começa com a criação, começa com o trabalho e aí ele para onde? No descanso. Então quer dizer que a gente precisa, Deus que nos criou, Ele parou, descansou e nos orientou que precisava parar para descansar também. Mas voltando ao que eu estava falando, quantas vezes a gente entra, por exemplo, para tomar um banho, tá? Quando eu vou pro banho, eu tô usufruindo ali de energia elétrica e de água, né? 2 itens bem importantes, né? E que eu vou precisar pagar essa conta depois do uso. Quantas vezes, talvez inúmeras vezes, a gente entra debaixo do chuveiro e faz planos debaixo do chuveiro. Lembra de coisas, canta, pensa, Mas por que a gente entrou debaixo do chuveiro? Qual é a necessidade que a gente tinha quando a gente entrou debaixo do chuveiro? Tomar banho. É isso que a gente vai fazer ali, tá? Eu brinco com a minha filha, se tu quiser ter ideias mirabolantes, ter vários pensamentos, fazer vários planos debaixo do chuveiro, tu faça isso com ele desligado. Deixa o registro desligado, ficar à vontade pra fazer como quiser, tá? Por quê? Porque ali a gente está consumindo energia e a gente está consumindo
E quantas vezes a gente tá ali pensando, planejando, cantando, e lava, dali um pouco tá pronto pra sair pensando, será que eu me esfreguei? Ai, não sei, pra garantir, vamos lá. Quantas vezes a gente toma 3 banhos, né? Numa banhada a gente toma 3 banhos. Então, se eu for por debaixo do chuveiro e usar pra minha necessidade, não vai faltar, não vai ter problema, não vai ser uma conta exorbitante, nada. Então, se a gente fizer esse exercício com cada coisa que a gente tem para fazer ou para administrar, a gente consegue gerir os gastos de uma maneira adequada dentro do orçamento do mês. Outra questão é começar a economizar para alvos futuros, para os planos. Então eu faço meus planos e aí, o que eu preciso? Eu preciso começar a guardar todos os meses para conseguir atingir os meus alvos futuros. Se eu não guardar todos os meses, vai chegar lá no objetivo, no tempo, no limite do meu plano, do meu projeto, do meu planejamento, e eu não vou ter alcançado o objetivo financeiro para aquele fim. E também uma coisa muito fundamental, se nós seguirmos os princípios, é nós abençoarmos as outras pessoas, é nós ajudarmos as outras pessoas, é nós contribuirmos na obra de Deus, nós ajudarmos o nosso próximo. Nesse momento que a gente tá, que tem tantas pessoas que estão sem trabalho e que ainda ficarão, que mesmo quando tinham trabalho já tinham dificuldades financeiras, né? De repente não seria o momento de nós abordarmos algumas pessoas, perguntarmos se está tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Está precisando de um leite, de um pãozinho essa semana? Tu gostaria, ou tu precisa, tu necessita que eu pague a tua conta de luz esse mês? Tu quer uma ajuda com a conta de água? Necessidades. Ajudar o nosso próximo. Contribuir na obra de Deus. Se nós seguirmos os princípios bíblicos sobre finanças, nós cumpriremos esses quesitos. E aí vamos falar um pouquinho para nós encerrar sobre dívida. A palavra ela diz assim, porque ela é bem clara. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, o que pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Provérbios 22:7. Tu já tinha pensado nisso? Que se tu tá devendo para alguém, mesmo que seja pro banco, mesmo que seja a fatura do cartão de crédito, se tu tá devendo para alguém, mesmo que seja um parcelamento para frente, é dívida, tu não sabe se tu vai ter lá amanhã. Se tu tá devendo para alguém, tu é considerado o quê? Pelo princípio bíblico, pela palavra. Escravo. Sabe por quê? Porque enquanto tu não sair dessa dívida, tu estás enredado, tu estás preso àquele compromisso. Mas é só uma parcelinha. Mas se dá para fazer em 10 vezes sem juros, vamos fazer. Só que aí é uma parcelinha naquele mês, é uma parcelinha no outro mês, é outra parcelinha no outro mês. E quando eu vejo, mas eu não uso cartão de crédito. Mas eu tenho parcelas nas lojas, eu tenho parcelas do carro, mas eu não uso cartão de crédito, mas eu tô me enredando, que é um valor, no momento que eu somo esse monte de parcelinhas, ele comeu o meu salário, ele levou embora, ele dispersou o valor que eu recebi por todo um mês de trabalho e que era para suprir as minhas necessidades daquele mês. Então a palavra ela recomenda, ela orienta nós não entrarmos em dívidas, porque dívida é escravidão. E se Jesus morreu para nos libertar, ele não quer que nós sejamos escravos de homens. Muitas vezes quando a gente faz uma dívida, a gente não enxerga ela como escravidão. E esse é o maior porém. Pois bem, Moisés, mas agora já estou endividado, já estou cheio de parcelas, e agora o que eu vou fazer? Então nós vamos entrar naquela imagem que eu publiquei lá,
que são os passos para sair das dívidas, que está dentro do curso Crown Finanças, e inclusive dentro do livro O Seu Dinheiro, que faz parte dos 3 livros do curso do Estudo Financeiro Bíblico Crown Finanças. Por que é estudo? Né? Mesmo que a gente trate como curso, por que é estudo? Porque é a palavra aplicada. Tem um manual do participante, que é o estudo bíblico toda semana, versículo, 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 em que a palavra vem até nós e ela pode encontrar morada no nosso coração. O Espírito Santo trabalha e modifica e faz a obra, e nós passamos a ser novas criaturas, transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, a partir da palavra de Deus inspirada. Então, nós temos tanto estudo quanto aplicação prática, que também é importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente lê, até compreende, não sabe nem por onde começar. Mas e agora? E agora eu estou endividado, não sei nem por onde eu vou começar. Então, por isso eu vou falar para vocês esses passos que são colocados ali no curso. Se vocês quiserem que em algum outro momento a gente traga alguma informação mais detalhada sobre algum ponto, vocês podem me mandar, podem falar, a gente vai estar conversando. Quero pedir desculpa a algumas pessoas que disseram: mas ele me avisa quando tu fizer uma live, me avisa quando for conversar. Mas não tenho ainda uma programação fixa, né? Mas hoje eu acordei inspirada para falar. Eu acredito que inspirada por Deus. Espero que os que estejam ouvindo, eles reflitam e procurem viver em novidade de vida, que é isso que Jesus quer para nós. Ele nos trouxe para ser felizes, né? O propósito dele para nós é lindo, é maravilhoso. O problema é que a gente não se preocupa em conhecer o nosso propósito. A gente não se preocupa em conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Aí é que é o porém. Então vamos lá. Os passos para sair das dívidas. Passo número 1, indispensável, não tem como pular passo. Oração. Entrega, compromisso. Deus, eu sei que eu errei. Eu sei que eu dispersei. Eu sei que fui eu que caí nessa dívida. Eu sei que se tu for pensar por mim, não teria nada a ver com isso. Fui eu que criei esse problema, eu que deveria resolver. Mas eu me arrependo. E eu preciso da tua provisão. Preciso do teu milagre na minha vida. Eu preciso que tu me ajude a sair dessa situação. Quando tu me ajuda a sair dessa situação, eu não vou fazer de novo. Todas as vezes que Jesus curou pessoas, ele sempre disse: vai, a tua fé te salvou. Então, se nós não orarmos com fé, se nós não orarmos com entrega, nós vamos ficar esperando o momento, porque Deus está pronto a nos ajudar. Deus está pronto a operar um milagre na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças. Deus está pronto a trazer o contentamento na nossa vida, seja no momento de tribulação, seja no momento de alegria, seja no momento de maior angústia. Ele pode trazer conforto, Ele pode trazer contentamento à nossa alma, sabendo que tudo está nas mãos dele, que de fato nada saiu do controle, de que tudo ele tem um propósito e que aquele propósito é o melhor, é a vontade perfeita e agradável na minha vida. Primeiro ponto, ore. Segundo ponto, que eu também coloquei agora ali essa semana, e muitas pessoas pediram para mandar, a planilha da Cruz, ela estava no site, no portal da UDF, e eles estão fazendo algumas adequações no site, e eu acredito que nessas adequações que acabou de sair, tinha um ícone download, e ali estava possível para baixar, é uma planilha Excel. Tenha um orçamento. Se nós não tivermos escrito aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente gasta, aquilo que vai para a moradia, aquilo que vai para a alimentação, aquilo que vai para a saúde, aquilo que vai para a educação, aquilo que vai para os nossos planos futuros, aquilo que vai, até não inverti não botei ordem na verdade, mas a primeira ordem, como foi a primeira imagem que eu coloquei ali no Instagram, são as primícias. As primícias. Aquilo que tu simplesmente devolve porque é dele, aquela parte que não nos pertence,
aquela parte que a palavra diz que se nós não estivermos devolvendo, nós estamos roubando do Senhor. Pensa a profundidade disso. Então, um orçamento familiar, um orçamento doméstico, ele é essencial. E dentro do orçamento doméstico eu vou colocar um determinado valor já para eu guardar, para eu investir, para eu fazer a minha reserva de emergência familiar. Já no orçamento, então, o que é a reserva de emergência? Que mais para frente a gente pode estar falando também alguma coisa. Os estudiosos, as pessoas que têm mais formação com relação à área financeira e econômica, o que eles dizem? Que o ideal é nós guardarmos de 3 a 12 meses da nossa necessidade, do nosso custo de vida. Qual é o teu custo de vida? O orçamento faz eu enxergar qual é o meu custo de vida, de necessidade. Qual é o meu custo de vida? É 2.000, é 4.000? E aí tu vai multiplicar. Para que a gente não fique enxergando isso tão distante, talvez algumas pessoas se desestimulando, começa guardando um custo. Então a primeira meta, a meta de curtíssimo prazo pode ser: eu vou ter um salário para frente guardado. Depois que eu chegar a esse objetivo, que ele não vai acontecer obviamente num mês só, eu posso fazer um plano de quanto tempo eu consigo, quanto eu consigo guardar todos os meses, né? Já falo nessa questão do guardar o seguinte: qual era a minha dificuldade em guardar? Que era a mesma dificuldade antigamente que eu tinha em dizimar. Eu primeiro pagava as coisas, o que acontecia? Sobrava? Não. Só que eu tenho que entender que tanto devolver a Deus e abençoar os nossos irmãos e o guardar, ele tem que vir primeiro. E depois eu inicio os gastos do meu orçamento. Quando eu comecei a criar esse hábito, agir dessa forma, não faltou nada. Não faltou nada. Inclusive o dízimo. Quando eu não era dizimista fiel. Uma vez eu vi uma pregação no YouTube, eu assisti uma pregação. E aquele pregador dizia assim: faça prova com Deus, 90 vale mais que 100. Porque as coisas de Deus não é para o humano entender. 90 vale mais que 100. Depois eu fui entender que se eu dispersar, se eu roubar aquilo que é do Senhor, eu deveria estar devolvendo, vai faltar. Vai faltar. Pode fazer um teste, depois vocês me contam. Depois vocês me contam. Se tu não é dizimista fiel, eu vou te dizer, vale a pena. Não vale a pena só pelas bênçãos que vêm a partir daí. Vale a pena porque tudo é dele. E eu queria entregar muito mais que 10%. E eu quero entregar muito mais que 10%. E eu, por muitas vezes, pela graça de Deus, entrego mais que isso. Com ofertas, com dízimos. É devolução a Ele. Já pensou? Tu ainda pode ter 90% para administrar. É um monte. Só falta tu orçar para te ver como é um monte. Então a reserva de emergência, ela deve acontecer de 3 a 12 meses, mas começa com um. Começa a guardar. Eu posso guardar R$50 esse mês. Posso guardar R$10 esse mês. Não tem problema. Pega nem que seja uma caixinha de sapato. Se tu não tiver uma conta que tenha rendimento, se tu não tiver algum conhecimento de investimento, ou não queira fazer isso nesse momento, queira juntar um determinado valor para depois investir. Guarda, vai guardando. Ou já guarda numa conta que vai rendendo. Vai guardando. Daqui um pouco tu vai ver que tu chegou no mês guardado. Ou tu vai ver que, eu pensei que podia guardar, mas eu posso guardar 50. Eu pensei que podia guardar 50, mas olha aqui, eu posso guardar 100. Mas por quê? Porque eu já estou com um orçamento familiar claro, eu estou com um orçamento desenhado e eu enxergo nele que é capaz de eu guardar 100 e eu vivo muito bem, obrigado, o restante do mês com o restante do valor. Então, quando eu vejo, eu chego ao meu objetivo de um custo de vida antes do que eu pensava.
daí eu vou pro segundo, vou pro terceiro e assim vou indo. Porque se a gente for pensar direto aí em 3 meses, direto aí em 12 meses, talvez a gente fique desestimulado. Então começa do curtíssimo prazo, tá? O orçamento então é essencial. Se alguém mais quiser, eu posso encaminhar por e-mail, posso encaminhar por WhatsApp, posso encaminhar a planilha da Cruz, que é uma planilha elaborada pelo Ministério Canal Finanças da Universidade da Família, já foi atualizada esse ano, 2020. É uma planilha de Excel, ela não tem uma tecnologia avançada, mas eu te garanto que ela tem tudo que tu precisa ali para fazer um controle orçamentário. Inclusive depois, eu no caso que utilizo essa planilha desde 2016, quando tu já consegue fazer um planejamento anual. Chega final de dezembro, início de janeiro, tu já pode pensar o teu ano. O que eu posso fazer melhor nesse ano, tendo conhecimento dos orçamentos que eu já tive, né? Então tem N coisas que podem ser trabalhadas de um mês para o outro, de um ano para o outro, ou até mesmo para me precaver. Quer ver, por exemplo, se eu sei que todos os anos, no mês de outubro, no mês de novembro, eu tenho rematrícula da escola da minha filha, eu preciso ter esse valor quando chegar lá, eu preciso guardar esse valor. Esse valor ele não vai brotar mais num determinado mês, porque eu preciso pagar uma rematrícula, que é normalmente o valor, quase que o valor de uma mensalidade. Então eu vou ter 2 mensalidades num determinado mês do ano, para pagar junto. O que eu vou fazer se eu sei que vai acontecer isso? Eu vou guardar e eu vou me organizar já desde o início, porque eu sei que naquele mês vai acontecer isso. Se eu tenho lá IPTU para pagar, eu já sei que naquele mês. Se eu tenho IPVA para pagar, eu já sei que... Então eu preciso guardar, porque vai chegar, essa conta vai chegar. Então isso é planejamento, isso é orçamento familiar. Outra coisa fundamental, envolva toda a tua família no momento que tu for desenhar o orçamento, no momento que tu for organizar o orçamento. Ah, mas meus filhos são pequenos, ah, mas a minha esposa não se importa, ah, mas não querem saber. Senta com todo mundo, faz uma oração e começa a escrever o orçamento familiar. Traz a conhecimento dos filhos, gostem eles ou não. Eu não gostava quando era criança, mas eu recebi informação deste hábito familiar, de sentar à mesa e botar as contas na ponta do lápis. Meu pai fazia e faz até hoje isso. Eu vivi com essa realidade e ainda assim errei tanto, né? Então façam, porque de alguma forma eles vão ter um entendimento. Seja um filho, olha, deixa que eu vou... Talvez tenha algum filho um pouco maior que já esteja trabalhando e diga, olha mãe, olha pai, deixa que eu pago a conta de luz esse mês. Passei na padaria, trouxe pãozinho, trouxe... No momento que os filhos, eles se apropriam do orçamento familiar, eles entendem aonde as coisas estão sendo, de que forma as coisas estão sendo administradas, eles se sentem parte, eles sentem prazer em contribuir, prazer em ajudar, prazer em aprender. Então traga junto. Aquele esposo que detém toda a informação, a esposa não faz nem ideia de quanto o esposo ganha, ela não trabalha fora muitas vezes, e quando vê já existe uma dívida, e quando vê já não sabe mais como resolver a situação, e quando vê os problemas estouram, porque nada fica parado no quesito dívida, né? Só vai ampliar e vai se tornar uma bola de neve, porque os juros são exorbitantes. Ah, mas eu não sei como é que evoluiu tanto. Eu devia lá no cartão de crédito 5 mil, agora eu fui ver quando tá 18, 19, 20 mil. Juros altíssimos. O negativo lá do banco, né? O cheque especial, como é chamado. Juros altíssimos ao mês. Tem algumas situações de endividamento que chegam a 334% ao ano. Já pensou que não tem aplicação, não tem investimento algum que chegue perto disso? Para te ter uma ideia do que é. Na hora de tu pagar o que tu fica devendo, os juros são exorbitantes. Na hora de tu receber como investimento, tu não vai receber nada parecido com isso. Então cuide lá, porque tu não pode dispersar lá. Tu não pode entregar aquilo que não é deles. Aquilo que Deus colocou na tua mão para administrar. Então traz a família para junto. Se a tua esposa não conhece teu contra-cheque, ou se tu não conhece teu contra-cheque,
Ah, me mandam lá todo mês. Ah, eles me entregam e eu guardo lá numa gaveta. Nem sei onde é que tá. Será que tudo aquilo que está no contra-cheque é o que realmente está acontecendo? Daqui a pouco estão descontando coisas do teu salário que tu não faz nem ideia. Ah, descontaram horas de trabalho, fizeram tal coisa, não faz nem ideia, né? Alguém está dispersando aquilo que Deus te confiou. E tu tá sendo conivente. Então, olha o extrato, olha o contra-cheque. Sente, marido, mulher, sentem com a tua esposa, com o teu esposo primeiro, depois sentem com os filhos, sentem à mesa. Conversem sobre orçamento. Falo, cito, replico, é essencial. E a planilha da Cruz, ela vem para nos ajudar e muito. Se prefere fazer no papel, fala no papel, não tem problema. Agora, eu estou dizendo, não falta nada ali, não falta nada, tudo se encaixa ali naquela planilha. Ela é em Excel, o ideal é que tu utilize ela no notebook, porque fica num tamanho maior, né? E ela é simples de utilizar. Tudo aquilo que aconteceu no dia 1 do mês, hoje é dia 1. Hoje é um excelente dia para começar. Hoje é dia 1 de maio. Tudo que tu recebeu ou tu gastar hoje, anota lá e vê onde é que se encaixa lá. Tudo que tu recebeu ou gastar no dia 2, anota lá. Daqui um pouquinho o teu orçamento já aparece, porque tem uma coluna lá bem no início, bem à esquerda. Quando tu abre a planilha integral do ano, tem uma coluna que já te dá orçamento. Qual é a média naqueles meses que tu gastou com energia elétrica? Qual é a média que tu gastou com alimentação? Qual é ou moradia? Qual é a média que tu gastou com lazer? Tá? Então, utilize em cima a planilha e hoje é o dia. Hoje é dia 1. Comecem. Depois a gente pode conversar lá no dia 1 de junho, vamos ver. No dia 1 de junho, vamos ver se fez efeito essa nossa conversa aqui. Então, oração, orçamento familiar, lista todos os teus bens, tudo aquilo que tu tem em casa. Por que listar? Porque daqui um pouco, tu tem lá uma cafeteira que tu não usa. E tu pode negociar, e tu pode eliminar uma dívida com aquele valor. Tu tem lá uma centrífuga que tu não usa. E tu pode negociar, tu pode vender. E tu pode utilizar aquilo ali para comprar algo de necessidade para tua família. Tá? Então, veja o que tu tem em casa. Abre todas as portinhas. Sabe aquilo que tu não lembra mais? Deus, nem lembrava mais que isso aqui existia. Até no quarto, nas tuas roupas, nos teus calçados. Separa algo para doar, separa algo para negociar. Se tu não usou em um ano tu não vai mais usar, tu não precisou usar. E agora, talvez esse momento de quarentena e de isolamento seja um momento até mais fácil de a gente enxergar o que realmente seja